vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante que as pessoas não dão muito valor, que é primer de sombras. Então eu já falei com vocês sobre primer de rosto e o primer de sombra tem basicamente a mesma função do que os primers de rosto, que é fazer a sombra durar mais nos nossos olhos, né? Porém, ele também tem a função de potencializar a cor da sombra, de deixar ela mais pigmentada. Então eu acho que usar primer é totalmente essencial se você quer que aquela sombra fique com a mesma cor que ela tá na paleta. Então eu separei aqui pra vocês 3 tipos de produtos que eu gosto de usar com primer, que são conhecidos e tal. O primeiro é o Primer Potion da Urban Decay, que nada mais é do que um primer de sombras normal. Ele tem uma consistência mais cremosinha e ele não tem cor. Esse aqui é o original. Ele tem uma corzinha de pele, mas ele não fica muito na pálpebra, sabe? Ele tem essa corzinha e ele é mais pegajosinho, ele é meio uma colinha assim. E ele tem um toque meio siliconado. Esse primer ele é muito bom, ele potencializa muito a cor da sombra e ele faz também durar. Só que eu aconselho vocês a usarem esse tipo de primer só aqui na pálpebra. Porque se você vir com ele aqui no côncavo e perto da sobrancelha também, a chance do seu esfumado ficar marcado é muito grande, porque ele é tão potente que ele acaba dando a sombra mancha, sabe? Mas eles são muito conhecidos, a Urban Decay tem várias outras marcas que tem primer de sombra assim específico e tal. Mas como vocês sabem, que me acompanha aqui no canal sabe que esse não é o tipo de produto preferido que eu gosto de usar como primer. O meu produto preferido são os Paint Pots da MAC, que são esses vidrinhos aqui. Eu tenho 2 cores pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a Painterly e essa aqui é a Soft Ochre. Então a Painterly eu gosto de usar para pessoas mais morenas e o Soft Ochre para pessoas mais branquinhas, porque eu acho que se assemelha mais ao tom de pele. Na minha opinião, primer, quanto mais da cor da sua pele for, melhor. Por quê? Esses primers, esses paint pots, eles não são só primers, tá? Eles são, na verdade, uma sombra cremosa da linha Pro Longwear da MAC, que é de alta duração. Então, além de potencializar a cor da sombra e de fazer durar muito, pra mim, os paint pots são os tipos de primer que fazem a sombra durar mais tempo nos olhos. Por ter essa cor parecida com o tom de pele, eles já neutralizam toda a pálpebra. Então, o que eu faço sempre é passar em toda a minha pálpebra e eu faço até o recorte da sobrancelha com eles aqui. Então passo em toda a pálpebra, no côncavo e até abaixo da sobrancelha. Porque vocês têm que imaginar o nosso olho como se fosse uma tela. Pra gente fazer a pintura certinho e pra ela ficar o mais perfeita possível, essa tela tem que estar limpinha e tem que estar em branco. Então esse tipo de potencializador, eles já ajudam a neutralizar, a tirar todos os vasinhos, a vermelhidão da pálpebra, pra ela ficar em branco pra você fazer a sua maquiagem. A diferença dele para um corretivo é que ele seca. Então, assim, ele não fica melado no seu rosto, ele não fica cremoso. Depois que você aplica, ele seca e aí, minha filha, é sucesso, entendeu? Porque faz a maquiagem durar muito tempo. E aí eu gosto muito desse fator dele secar, porque você não precisa necessariamente passar um pó por cima pra deixar o olho mais sequinho, pra não correr aquele risco de manchar a sombra. Nessa linha tem também o primer da NYX, que é muito parecido, se não for, sim, é muito parecido mesmo. Só que, ó, ele chama Eyeshadow Base, tá vendo? Ele é essa corzinha de corretivo também, mas eu sei que tem branco e preto. Ele é muito bom, ele potencializa muito bem a sombra, ele também ajuda na duração, só que ele fica um pouco mais molhadinho e mais cremoso do que os Paint Pots da MAC, tá? Ele fica mais com uma textura mais parecida com o corretivo, mas não tão cremoso assim. Então, ó, aqui é o Soft Ochre da MAC, aqui é o Painterly, esse aqui mais marronzinho, e esse aqui é o da NYX. Então esses produtos são muito legais se você quer investir num primer, tá? Agora, Lu, não quero comprar primer, não tô com dinheiro, não quero gastar nisso. Gente, vocês já me viram inúmeras vezes eu usando corretivo como primer. Muitos maquiadores fazem isso. O corretivo que eu uso é o Studio Finish da MAC, mas você pode usar qualquer corretivo que seja cremosinho assim, que dá certo. Eu sei que aqui em Berenice também tem corretivo cremoso. E um corretivo muito famoso, que muitos maquiadores usam como base de sombra, é o corretivo da Kryolan. Eu não tenho aqui, infelizmente, eu quero testar um dia, mas eu acho que ele deve ser incrível. E o corretivo, gente, pra falar bem a verdade pra vocês, eu acho que ele potencializa a sombra igual e a duração também é muito boa, porque vamos ser sinceros, no final das contas a gente vai espirrar um spray fixador de maquiagem e aí, isso que vai segurar mais ainda a maquiagem, sabe? Então eu não acho que tem tanta diferença entre esses produtos na duração da sombra, entende? Então o legal de você usar um corretivo desse é que você já vem, já passa na pálpebra inteira e já passa aqui abaixo da sobrancelha também pra dar aquela arqueada na sobrancelha e tudo mais. E no fim você vai ter um produto 2 em 1, né? Porque é corretivo, você vai poder usar nas suas olheiras e como primer de sombra. Aí uma dica que eu tenho pra você que tá começando, que não tem muita experiência ou que tenta fazer o esfumado e ele fica manchado é: sempre que você usar um primer de sombra, principalmente se for um corretivo assim cremoso, passa um pó translúcido por cima. Pega um pincel assim, tipo, um
pincel de esfumar mesmo, normal. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Pega um pincel de esfumar e um pozinho translúcido ou um pó da cor da sua pele e passa em toda a pálpebra pra selar esse corretivo, esse primer de sombras, porque daí a chance de manchar a sombra vai ser muito menor. Porque o que acontece com esses produtos cremosos é que se você rela o pincel com muita força na pálpebra, tipo, encosta assim, ó, o produto cremoso, o pó gruda no produto cremoso e aí fica muito difícil de esfumar depois, se você não tem prática pra isso. Então passa um pó que vai resolver a sua vida. Eu mesmo passo pó muitas vezes quando eu vou usar uma sombra que é muito pigmentada ou uma sombra muito escura. Eu gosto de passar o pó porque eu sei que vai facilitar muito o meu esfumado. Porém, quando você passa esse pozinho, aquele efeito de potencializar a cor da sombra acaba sendo um pouquinho perdido. Então, o primer acaba perdendo um pouquinho desse efeito de potencializar a sombra. Mas ó, fiz uma comparação pra vocês verem aqui no meu braço, eu vou deixar passando aí mais perto pra vocês verem. Como vocês viram, a sombra fica pigmentada, um pouco mais ou um pouco menos dependendo do primer, mas todos cumprem, inclusive o corretivo cumpre muito bem a função que tem de deixar a sombra mais potente e mais intensa, que é isso que a gente quer, né? A gente quer olhar a paleta e falar, eu quero que a sombra fique dessa cor. Inclusive, nesse swatches eu usei essa paleta aqui, eu usei essa sombra aqui da paleta de 12 cores da Bitarra, tá? Pra vocês verem como ela fica assim, muito pigmentada, porque tem muita gente que reclama da pigmentação dessa paleta, mas é o que eu falo. Se você não tem um bom primer, a sua sombra nunca vai entregar o potencial de cor e nunca vai ficar tão bonita quanto ela poderia ficar. Então pensem nisso, invistam nisso, que vale muito a pena. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo pra mim e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho aqui embaixo, super fácil, rápido e indolor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!